Oi, meu nome é Luciana, sou professora há muito tempo, gosto muito de ler, sou de Belo Horizonte e tenho 25 anos de sala de aula e tenho alguns livros que eu gostaria de mostrar. Vamos lá ver. Bom, recebi o desafio de escolher os meus livros favoritos, que eu não consigo ficar sem eles, para pôr nessa sacola. Vamos ver quais livros eu vou escolher para levar comigo. Esse aqui não pode faltar. Foi um dos livros que eu li na adolescência e que movimentou a minha mente muito, mexeu com a minha fé. É muito importante. Esse aqui também tem uma história maravilhosa e eu ganhei, assim, vi na livraria, gostei e depois, na época, meu marido, hoje era meu namorado, foi lá e comprou e me deu de presente. E foi, assim, maravilhoso. Bom, esse não posso jamais deixar, porque isso aqui é uma coisa que eu quero sempre tentar comunicar dessa forma. Esse foi o livro que me despertou para o gosto da leitura. Então, esse aqui tem que estar comigo sempre. Esse, um dos livros mais interessantes que eu já li. Precisaria de uma sacola muito maior para caber tudo que eu queria, mas esse aqui é suficiente. Bom, agora que a sacola já está cheia, vou convidar vocês para ver o que eu escolhi aqui e falar um pouquinho de cada um desses livros. Bom, então vamos lá. Esse livro, Perdoa-te, da Amália Domingues Soler, foi um livro que eu li há bastante tempo. Eu ganhei ele em 97 e assim, foi um livro que eu escolhi pela capa, eu li a história aqui atrás, a história de Teresa Dávila, e me interessei. Estava numa livraria com meu namorado na época, falei, nossa, que livro interessante, um dia eu vou comprar. Aí ele comprou e me deu. E esse livro é muito importante para mim, porque a história dele é muito profunda. Ela mexe com aquilo que a gente acredita e ele trouxe para mim uma ideia muito importante, que é a questão do milagre, que é uma coisa que eu nunca acreditei que existisse, mas ele traz o milagre numa outra ótica, que o milagre é aquilo que a gente não sabe explicar, mas que tem uma explicação. E isso, na época que eu li, foi muito importante, porque reavivou a minha fé. Então, eu achei assim, é um livro que eu gosto de reler sempre que eu tenho oportunidade, porque ele é muito bonito, a história dele é muito bonita, tem umas passagens lindas e tem essa coisa, essa relação da fé com a razão, que é uma coisa que para mim é muito importante. Bom, esse aqui, A Esquina de Pedra, fala de um grupo de cristãos e nos primórdios do cristianismo, quando eles estavam começando a difundir as ideias do Cristo e a se encontrar para falar sobre isso, e fala da base da fé das pessoas. E assim, a partir desse livro que mais me marcou, porque desde sempre eu quis ser mãe, então tem uma parte desse livro que fala de uma mãe que fazia parte desse grupo de cristãos, e o filho dela foi colocado no mar, não sei se era no mar ou no rio, não me lembro, num lugar muito frio, eles tinham que ficar lá até morrer, ou então até confessar que eles não eram cristãos, negar a fé. E aí, depois de muito tempo, quando todos já tinham morrido, ela pega o filho dela, eles retiram da água e ele está vivo. Aí eles vão e dão uma oportunidade para ela, e fala para ela assim, olha, a senhora pode confessar no lugar dele, falar que ele não é cristão, que a senhora pode levar o filho da senhora para casa salvo. Aí ela fala assim, jamais eu farei isso, porque eu sei que meu filho acredita. Pegou o filho dela nos braços, voltou com ele para a água e esperou até ele morrer. Então, assim, é uma parte que mexeu muito comigo e falei, como pode uma fé tão assim, fervorosa ao ponto de entregar o próprio filho, né? Então o livro ficou marcado na minha memória. Esse aqui, Médico de Homens e Almas,
de Taylor, ele é uma história, conta a história de Lucas, né, o apóstolo, e conta como que ele era um médico incrédulo, que não acreditava, inclusive no poder que ele tinha de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. E na descrição do livro vai narrando os pequenos milagres que ele vivencia e que ele pratica, tanto com a medicina quanto com a energia das mãos dele. E aos poucos ele vai entendendo que existe uma força maior do que ele que estava movimentando aqueles recursos para que aquilo acontecesse, coisa que ele não acreditava. E como eu também sou uma pessoa assim bem incrédula, é difícil eu conseguir acreditar em alguma coisa, esse livro mexeu muito comigo nesse sentido. E no final ele resolve reescrever, né, o Evangelho de Jesus, porque ele se encontra naquele ensinamento e naquela doutrina. Então é um livro que mexeu muito comigo e é muito importante. Por isso que está na minha sacola. Bom, esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, de Marshall, é um livro assim que transformou a minha jornada não só enquanto ser humano, mas enquanto professora também. Porque eu aprendi muito com esse livro a maneira de falar. Porque às vezes a gente quer transmitir uma ideia e fala com as palavras um pouco mais ásperas, um pouco mais agressivas, e a pessoa entende de outro jeito e não responde da maneira que a gente gostaria. E se a gente souber comunicar de forma não violenta, isso pode transformar a relação de uma forma maravilhosa. Tanto a relação com as pessoas que convivem com a gente dentro de casa, quanto a relação com os estudantes e com os pais dos estudantes. Então é um livro que eu já li 2 vezes, já li trechos várias e várias vezes e pretendo ler muitas e muitas vezes ainda, porque a gente tem que estar sempre relembrando como fazer essa comunicação não violenta, porque é muito, muito legal. E eu deixei por último esse livro aqui, porque para mim ele é o mais importante de todos. Não só pela história, ele conta a história de André Luiz quando desencarnou e foi para o plano espiritual. É uma história muito interessante, muito fácil de ler, mas não é por isso que ele é importante para mim. Ele é importante para mim porque foi o livro que me trouxe para leitura. Até esse livro eu não gostava de ler. Eu só lia os livros que eu era obrigada pela escola. Aqueles que a professora mandava ler, eu lia porque era obrigada, mas detestava. E aí uma amiga minha falou assim, conversando comigo sobre espiritismo e tal, ela falou assim, ó, quando você fizer 14 anos eu vou te emprestar um livro. Isso eu tinha 12, e ela era uma senhora. E eu estava doida para fazer 14 anos para poder ler. Eu falei, não posso ler antes? Ela falou, não. Aí quando eu fiz 14 anos, ela me entregou esse livro. Eu levei para casa e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu devorei o livro. Eu nem tive fome, não tive sede, não tive nada. Fui lendo, e aí eu queria ler mais, e desde então eu gosto muito de ler. Então esse livro aqui é o livro que me fez ser uma leitora. Então por isso que ele está aqui e ele não podia deixar de estar aqui. É isso. Claro que teria muito mais livros que eu gostaria de carregar, né? Mas os que couberam na sacola foram esses, e esses são muito importantes. Então eu queria dizer que essa experiência foi muito interessante. Falar de alguns livros que eu gosto, que são importantes para mim, é algo que mexe muito comigo, que me deixa até emocionada. E ler é uma coisa maravilhosa. E assim, tive momentos na vida em que eu estava muito deprimida, muito mal, e a leitura me tirou desse lugar. Me trouxe alegria, me trouxe leveza, e eu acho assim que quem não gosta de ler é porque ainda não achou o livro certo, porque quando achar vai gostar, porque a leitura é sensacional. E cada um possa achar aí seus livros para colocar na sacola, porque são livros que vale a pena guardar e ler sempre, porque ler é muito bom. É isso aí, muito obrigada pela oportunidade de participar desse projeto, muito legal.